Entrevista do dia. A nossa entrevista do dia é com o professor Sandro Prado, que conversou com a gente mais cedo na Rádio Tabocas FM, repercutindo o preço do petróleo, o aumento da gasolina e onde é que isso vai parar. Vamos à entrevista, professor Sandro. Pronto, Cristiano, vamos assim em partes. Haveria uma reunião que já estava marcada entre o presidente da República, a presidência da Petrobras, o Ministério da Economia, para eles decidirem sobre o reajuste. Os postos de combustível já fizeram um reajuste na quarta-feira. Então todo mundo viu aí a movimentação de um reajuste prévio na quarta-feira nos postos de combustível, principalmente se a gente falar aqui da região metropolitana do Recife. Depois, na quinta-feira, ontem, veio o fatídico anúncio do governo federal realinhando os preços da Petrobras. Só que nós estávamos já acostumados com essa infinidade de reajustes do ano de 2021, mas nunca nessa magnitude. Se a gente olha para o reajuste que a Petrobras fez a partir de hoje no preço do óleo diesel de quase 25%, nós estamos falando do acumulado de inflação de 4 anos em uma única tacada. Fora que no mês de janeiro nós já tivemos um reajuste representativo disso. Bom, qual é, digamos assim, a fala da Petrobras, a fala do governo em defesa do indefensável, que é esse reajuste absurdo, que atrapalha a vida de milhões de brasileiros? É que, devido a um reajuste do preço do petróleo no mercado internacional, derivado das consequências da guerra entre Ucrânia e Rússia, como o petróleo está muito volátil, ou seja, ele teve aí um aumento de cerca de $100 para $130 momentaneamente, o governo simplesmente não segurou esse reajuste, não viu alternativas e mudança no parâmetros de preço da Petrobras, simplesmente repassou todo esse reajuste para o consumidor brasileiro. Então, essa falácia de que a Petrobras está quebrada porque teve corrupção, nós temos a consciência de que nós tivemos corrupção na Petrobras, mas esse não é um motivo para os reajustes de preço, esse não é um motivo para que uma mudança na política de preços na Petrobras seja adotada. Afinal, ela é uma empresa de economia mista, onde o governo, nós brasileiros, temos o percentual maior das ações e nós deveríamos, então, estar agora com uma política pública para represar esse aumento dos combustíveis na bomba, porque isso vai trazer consequências danosas na economia brasileira. Infelizmente, quem vai sofrer com isso é a população mais pobre, ou seja, é a maioria dos pernambucanos. Ô professor Sandro Prado, o que muita gente também não entende é como funciona, por exemplo, os cálculos para o etanol, porque teoricamente não teria nada a ver com o aumento do petróleo, e mesmo assim, quando a gasolina aumenta, o etanol segue essa tendência. O que é baseado em que cálculo eles fazem essa ideia aí para que o etanol acompanhe o preço da gasolina, por exemplo? Cristiano, é uma coisa interessante da gente observar, é uma pergunta que deixa todo mundo assim também sem entender direito, até porque quando a gente fala em aumento da gasolina, é bom lembrar que praticamente 30% da gasolina hoje brasileira, ela já vem com etanol. Nós tivemos mudanças recentes na legislação que permite que a gasolina hoje brasileira seja quase uma gasolina extremamente batizada, como dizem. Ou seja, a gente não tem uma gasolina pura, nossa gasolina do tipo C no Brasil, ela não tem um tanto desempenho, rendimento. Os carros hoje, eles não fazem uma quilometragem tão alta por litro de gasolina, porque ela já é misturada com etanol. O reajuste do etanol, do óleo, do álcool combustível, ele vem muito derivado da nossa
pouca produção em relação à demanda. Ou seja, o que acontece é que, para produzir a gasolina, nós já temos uma demanda muito forte por álcool combustível, ou seja, já se compra muito álcool, e aí quando a gasolina ela sobe, nada mais, nada menos que o realinhamento do preço do álcool combustível é demanda e oferta. Não é que houve um aumento nos custos da produção do álcool para que ele possa subir. Simplesmente eles acompanham o reajuste médio do preço da gasolina para que aquela paridade de 70%, 75%, que seria um momento ótimo para você abastecer com álcool, não aconteça. Então, infelizmente, hoje, as políticas de preço do álcool no Brasil não são competitivas. Não é aquela coisa, eu vou escolher gasolina ou álcool. Há uma forçação de barra para que você abasteça com gasolina. Por isso, o álcool também acompanha esse reajuste do preço, mesmo ele não estando atrelado aí ao dólar, como é a atual política de preços da Petrobras. Então, infelizmente, não há essa alternativa. A gasolina sobe, o álcool vai permanecer barato, porque nós temos uma capacidade de aumentar a produção de etanol no Brasil. Como nós não temos uma política clara, planejada, de longo prazo para o etanol, como foi o pró-álcool na década de 80, no início ainda da década de 90, até que Collor de Mello desregulamentou esse setor, nós não temos essa produção de álcool muito forte no Brasil. Embora o setor sucroalcooleiro no Brasil ainda seja um setor forte, ele não é suficiente para a demanda tanto de álcool combustível como de açúcar, né? Então, se a gente hoje, todos os brasileiros, resolvessem abastecer com álcool, não teria para todo mundo. Professor Sandro Prado, o Congresso, na verdade o Senado ontem também, discutiu a questão do ajuste no ICMS. O que é que de fato está sendo discutido com relação ao ICMS no Congresso sobre o combustível e como isso pode ajudar, se vai de alguma forma conseguir baixar o preço do combustível? Ô Cristiano, vamos ser assim bastante diretos no assunto, né? Atualmente o governo federal ele gosta muito de empurrar a culpa para outros, a culpa para outras coisas. O que acontece é que a política tributária brasileira, ela é muito focada no tributo, por exemplo, do Estado no combustível. O orçamento do Estado, hoje no Brasil, ele depende muito da tributação da energia em geral, como é o caso da energia elétrica, como é o caso do combustível. O que nós precisávamos é uma concertação, ou seja, que nós tivéssemos um grande acordo para uma redução gradativa do ICMS do combustível. A gente não pode fazer as coisas numa tacada só. Mesmo eu, enquanto consumidor, adorando que o ICMS tivesse uma queda, mas isso não soluciona. Mas o que nós poderíamos fazer? Em 2021, o ICMS está, por exemplo, 20%. Em 2022 ele vai para 19%, em 2023 vai para 18%, 2024 15%, vai diminuindo e assim sucessivamente, até a gente ter uma real e significativa redução desse tributo. Embora o governo federal também, ele cobra IPI, cobra PIS, cobra COFINS, e ele não mexeu em definitivo nesses tributos. Ele só faz mexidas paliativas em determinado período. Então, nós precisamos de uma nova política, não só de preços da Petrobras, mas também um estudo claro de uma redução gradativa dos tributos que são ligados aos combustíveis e principalmente ao gás de cozinha. Então, medidas paliativas que o Congresso, o Senado vão tentar adotar agora, já que há uma inércia, uma incompetência do governo federal em fazê-lo, principalmente do ministro Paulo Guedes, ele vai ser apenas paliativo para tentar reduzir essa drástica e nefasta consequência que acontecerá agora, principalmente com esse reajuste absurdo
de 25% do óleo combustível. É bom a gente reiterar e lembrar, o frete vai disparar e todos os produtos vão subir. A gente não está falando apenas da gasolina, a gente não está falando apenas da pessoa, eu uso ônibus, não tenho nada a ver com isso. Nós não estamos falando apenas de setores específicos. O Brasil, ele é dependente das rodovias, foi o que nós escolhemos. E para que as cargas possam circular entre estados, entre cidades, vindo da zona rural para a cidade, os alimentos, tudo depende de óleo diesel para abastecer a nossa frota de caminhões. Então, o frete aumentará e isso trará reflexo no aumento do preço da maioria dos bens e serviços e nós teremos aí, certamente, estamos encaminhando para que em 2022 nós tenhamos uma inflação novamente superior a 10% e, como eu disse, o governo ficando inerte, o Senado, o Congresso Nacional tem que tentar tomar suas providências para, pelo menos, minimizar, para mitigar esses efeitos dos reajustes que o governo autorizou a Petrobras a fazer. Ô, professor, para a gente finalizar, tem uma pergunta do ouvinte que eu vou ler e mais uma pergunta. É justamente com relação às alternativas. O que é que o governo poderia fazer para evitar que chegasse ao ponto que chegamos? Porque quando a gente pensa que não vai piorar, aí é que a gente se engana, piora. E como o senhor falou, é um efeito dominó que sai atingindo outros setores também. O senhor não acha que há uma blindagem exacerbada a essa política de preço da Petrobras? Não já estaria na hora de o governo parar de, por exemplo, importar e passar a encontrar uma política interna, já que nós somos produtores de petróleo, para que fosse uma alternativa a esses constantes aumentos, sobretudo por conta da valorização do preço do barril do petróleo, preço global? Perfeitamente. Desde a campanha do Petróleo é Nosso, já de muitos anos, que as pessoas mais experientes se lembram, da nacionalização do petróleo, nós temos reservas de petróleo muito grandes, nós já fomos autossuficientes na produção do petróleo, nós precisamos apenas melhorar no refino desse petróleo para se transformar em gasolina. O Brasil não precisaria estar dependente da importação de gasolina hoje, como faz os Estados Unidos, depois que a BR Distribuidora, por exemplo, foi privatizada e a Petrobras capaz de ir para o mesmo caminho. O governo tem planos de privatizar a Petrobras, por isso que ele coloca como terra arrasada. Nós poderíamos ter uma outra política de preços. A política de preços que começou com Pedro Parente na presidência é totalmente equivocada. O governo prometeu aos empresários que teria esse comportamento, principalmente aos investidores na Petrobras norte-americana, de ficar passivo. Nós temos uma empresa pública que não precisa dar lucro. A Petrobras, ela não é uma empresa para dar lucro para os acionistas. A Petrobras, ela tem que cobrar um preço que possa, que com isso, distribuir renda para os brasileiros. E como que se faz isso? Com o combustível mais barato, principalmente o óleo diesel, nós temos uma redução nos preços dos produtos e isso é importante para toda a população. A mudança na política de preços da Petrobras teria, Bassan, que ser adotada de imediato. No entanto, é um compromisso que o governo tem de não fazer isso. Infelizmente, nós não vamos esperar do governo Bolsonaro nenhuma intervenção na economia que possa ser positiva, porque o neoliberalismo prega que deixa as coisas acontecer. Infelizmente, a gente tem que esperar aí esses 7 meses para ver o que a população vai decidir nas urnas, se a gente continua ou nós teremos uma mudança de presidente da República, porque aí sim nós poderemos ter uma nova política de preços que não seja uma política que satisfaça e beneficie os acionistas, e sim toda a população brasileira, que ela sim é a dona da Petrobras. Esse é o nosso patrimônio. Professor Sandro Prado, deixa eu liberar o senhor, que eu sei dos compromissos. Muito obrigado pela disponibilidade de sempre. E a gente volta a falar em breve sobre este e outros assuntos, tá bom?
Obrigado, Bassan. Eu estou disponível. Quem quiser aí me seguir nas redes sociais é prof.sandroprado no Instagram. Tenham todos aí um excelente dia e vamos aí tentar mitigar, se organizar, porque os preços subindo aí, as pessoas vão ficar aí muito tensas, né? Então agora é momento da gente economizar e cada vez mais fazer um planejamento financeiro doméstico para não gastar aí mais do que recebe e se endividar, já que mais de 80% das famílias pernambucanas se colocaram aí como endividadas. Eu já estou pensando em comprar um jumentinho para começar a voltar. Um abraço, professor. Um abraço, Bassan. Tenha um ótimo dia. A participação do professor Sandro Prado. Muito obrigado, professor, pela sua participação com a gente. Nós vamos ao intervalo comercial e na volta iremos conversar com o nosso jornalista Edmar Lira, trazendo os destaques da coluna do blog do Edmar para esta sexta-feira. É só um instante, até já. Estamos apresentando Pernambuco no Ar. A sua rádio. piernoar.com.br. A programação que faz a diferença. Você que agora está comendo e daqui a 10 minutos bate aquela azia, aquele queimou, má digestão, aí você vai, compra uma Relique, toma e pronto, passou. Será que você já tem uma gastrite, ou úlcera, ou gordura demais no fígado, dores nas pernas, varizes, o sangue não circula bem, o colesterol e o triglicerídeo estão altos, o ácido úrico está descontrolado? Fique tranquilo, tome o Relique, ele resolve. Também resolve dores de cabeça, a